Ju, você falou coisas muito legais, assim, porque o ciclismo, ele é um esporte difícil. Não é só subir na bike e sair pedalando, né? E quando você vai conquistando, você vai tendo pequenas conquistas, né? Desde a sapatilha, ali no curso de iniciação, até a primeira vez que você vai para a Estrada dos Romeiros, até o dia que você faz uma subida mais difícil. Isso vai te dando uma autoconfiança que você leva para a vida. Não fica só ali. Você falou um pouco de coragem, um pouco de medo. Eu sempre fui uma pessoa muito. Vou tentar. Eu nunca tive essa coisa dentro de mim assim, e se eu não conseguir? Eu vou tentar. Se eu não conseguir, tá tudo bem, eu vou tentar de novo. Eu acho que uma questão das mulheres, né, até patriarcal e da sociedade, é o medo de errar. E aí o que acontece? Algumas mulheres nem tentam porque elas têm medo de errar. O que você observa assim, de transformação nas suas alunas? Eu vejo principalmente as carinhas assustadas no começo, se transformando em mulheres confiantes. Isso para mim é o que mais impacta, assim, tanto que eu vejo muitas pessoas brincam, falam, as mulheres depois que entram na Lulu, elas se rebelam, elas se separam, elas mudam de emprego, elas vão fazer, eu falo, gente, não é a Lulu que faz isso, né? Na verdade, é a própria pessoa vai se descobrindo, vai se munindo de confiança para tomar decisões que antes ela não tinha, de repente, coragem ou até clareza para tomar. Olá, seja bem-vindo! Eu sou Juliana Quimina, psicóloga e psicanalista, e esse é o podcast Reinventando Mulheres. O que as mulheres desejam para além do casamento e da maternidade? Esse não é um podcast apenas de psicanálise, mas nessa primeira temporada, ou enquanto durar, dividirei a minha experiência pessoal com outras mulheres que puderam se reinventar a partir de uma separação. Seja bem-vindo ao Reinventando Mulheres. Hoje eu tenho o prazer de apresentar a nossa convidada de hoje, Gisele Gasparotto. Ela é fundadora da Lulu Ciclismo, uma assessoria esportiva voltada exclusivamente para mulheres. Também atleta, empreendedora, palestrante e, mais recentemente, podcaster no Na Roda do Estema. Através do ciclismo, ensina que andar sozinha é importante, mas que pedalar em grupo pode ser ainda mais divertido e com trocas muito especiais. Sua missão é clara: colocar mais mulheres na bike e mostrar que o movimento pode ser transformador. Hoje, Gisele é uma das maiores referências do ciclismo feminino no Brasil. Ela treina desde atletas de alta performance até iniciantes, mulheres que muitas vezes estão dando suas primeiras pedaladas não só na estrada, mas também na vida. E se temos cada vez mais mulheres ocupando esses espaços públicos, muito disso se deve ao seu trabalho e de sua equipe. Além de todas essas qualidades, é mãe e passou por uma separação. Seja bem-vinda, Gisele. Obrigada pelo convite. Eu acho super legal falar de um assunto que eu geralmente não falo nos meus podcasts, né? Geralmente eu falo só sobre o ciclismo, sobre a Lulu. Raramente alguém me chamou para falar sobre a minha separação e como isso aconteceu. Então, eu achei super legal. Obrigada. Eu acho que tem tudo a ver, né? Acho que é uma questão que vem me acompanhando e você é uma das pessoas que eu queria trazer porque eu tenho pensado muito, assim, especialmente também na minha clínica, o que as mulheres desejam para além do casamento e da maternidade. Bom, então, para começar, você pode responder da maneira que você quiser, o que vem à sua cabeça quando, o que é separação para você? Ju, quando eu me casei, eu acho que eu tenho que voltar um pouco no tempo, né? Porque eu vim de uma família um pouco mais conservadora, né? Em relação a casamento, aquela ideia de que você nasceu, estudou, casou, é, fez os filhos, criou os filhos, né? E até que a morte os separe. Então, eu fui criada dessa forma, né? Minha família foi criada dessa forma. Então, quando eu casei, primeiro que eu casei muito nova, assim como
Os meus pais casaram, né, super novos. Eu acabei casando super nova também. Eu tinha 20 anos, 21, na verdade. Uhum. E então eu não sabia muito bem, né, o que eu estava fazendo. Eu acho que a verdade é essa, né? Eu não sabia muito bem o que eu estava fazendo e conforme os anos foram se passando, eu vi que eu não estava no lugar que eu queria estar. Uhum. Mesmo estando casada, mesmo com uma filha, né? E aí veio a separação. Então, para mim, nesse momento, a separação, apesar de ser muito difícil, né, foi uma certeza e uma libertação, porque no final eu não queria estar casada, né? Então, quando a gente resolveu separar, e foi uma decisão em conjunto, né, tanto minha como do meu ex-marido, foi uma decisão que os dois queriam. Acho que os dois eram muito novos, os dois ainda achavam que tinha muita coisa para viver, para aprender e para vivenciar, e que a gente realmente não estava preparado para um casamento. Então foi essa a minha situação, né? Só que aí eu me vi separada com uma filha de 1 ano e meio, com 29 anos, que eu fiquei casada há 8 anos, né? E, e isso sim foi difícil. Não foi a separação em si, a decisão de separar, porque a decisão de separar é uma decisão consciente, mas Uhum. veio depois disso que foi mais difícil para mim, né? Só para entender um pouco, vocês ficaram 8 anos juntos, Oito né? anos, Em qual, casados. em qual momento você percebeu que algo não ia bem, assim, que você começou a cogitar uma possibilidade de uma separação? Começou quando eu vi que a gente não tinha os mesmos objetivos profissionais, principalmente. Porque eu tinha acabado de sair da faculdade, eu tinha planos para fazer outros cursos, pós-graduação, MBA. Eu estava numa crescente no meu trabalho, na época eu trabalhava com seguros ainda, né? E estava planejando viagem, intercâmbio para aprimorar meu inglês, e eu via ele estagnado. Então, foi nesse momento que eu percebi que a gente não falava a mesma, não estava alinhado no mesmo objetivo. Uhum. E no final eu acabei, a minha separação foi muito clara, assim, foi quando eu falei para ele que eu tinha 2 filhos, a minha filha e ele, porque ele Uhum. acabou, em algum momento eu acabei cuidando muito dele, sabe? Em relação a financeiro, em relação à casa, em relação à minha filha, em relação a um monte de coisa, a sensação que eu tinha é que eu tinha 2 filhos. Tudo eu que resolvia, eu que ia atrás, eu que, né, coisas muito simples assim, trocar uma lâmpada dentro de casa, sabe? Eu acabei me tornando uma pessoa muito independente e, e aí eu vi que ali a gente estava numa relação desigual. Foi essa. Uhum. E aí foi assim, foi até um pouco antes da minha filha eu engravidar, né, da minha filha. E eu, na verdade, eu tive uma gravidez que não deu certo, né? Eu tinha 24 anos e fiquei grávida 17 semanas, tive que fazer curetagem e tudo mais. E aí, entre uma gravidez, gestação e outra, né? A que não deu certo e a da Maria, eu comecei a pensar nisso. Mas, por outro lado, Ju, eu queria muito ser mãe. Uhum. Uhum. A única certeza que eu tinha na minha vida é que eu queria ser mãe, que eu queria ter Uhum. filha. Então, eu acho que esse desejo também me levou a segurar a relação por mais tempo. Que eu acho que é muito comum, né? Quando você tem filhos envolvidos, né? De manter, né, a instituição familiar, né? Você estava falando de as diferenças, né, que aparecem. Você acha que quando a sua filha nasceu, as diferenças ficaram ainda maiores? Com certeza, porque eu não, assim, ele sempre foi um pai, né, enquanto a gente ficou casado,
e a gente morava na mesma casa, ele sempre foi muito solícito, assim, ele sempre me ajudou bastante. Mas, para mim, pegava muito a questão do não ter objetivos na vida, né? De não pensar que agora, principalmente depois de ser pai, ele tinha que ser mais responsável e trazer mais, e ter um planejamento melhor, né, do que ele gostaria de fazer para a vida dele. Então, ele sempre foi muito molecão, assim, muito, vou no pagode, vou jogar futebol, vou fazer coisas assim que naquele momento, né, Uhum. não que você não possa, mas naquele momento eu também estava abrindo mão de muitas coisas, né? Sim. Eu também abri mão do meu esporte durante aquele período, eu tive muita ajuda da minha mãe nessa fase. E aí ele parecia que estava vivendo a mesma vida de antes, então isso vai potencializando, né? Uhum. E aí chega uma hora que fica inevitável mesmo, não tem como, né, dar continuidade. A gente não brigava muito, não tinha uma coisa assim de briga, sabe? De discussões. Tanto que a nossa separação foi uma conversa, num Uhum. dia comum, um dia bobo, assim, tipo, depois do trabalho, a gente conversando sobre um assunto aleatório e aí a gente começou a falar sobre isso, sobre eu achar que eu era mãe de 2 filhos, ele e a minha filha, né? A nossa filha juntos, e aí ele falou: olha, eu não vou mudar, eu sou essa pessoa. Uhum. E eu também não quero ficar na pressão de ter que mudar. Então, eu acho que a gente deve se separar. Eu falei, então tá bom, então eu também acho que a gente deve se separar. Então, foi isso, assim, foi uma conversa super tranquila, sabe? Não teve traição, não teve nada disso. Teve só uma questão, assim, de não estamos alinhados com o mesmo objetivo. Temos uma filha, e agora a gente tem que ver o que vai fazer com isso, né? Como a gente vai administrar essa situação. Coincidentemente, a gente estava numa época que a gente tinha vendido a casa que a gente morava, estava naquele período de 30 dias. Eu peguei minhas coisas, fui para casa da minha mãe, ele pegou as coisas dele e foi para casa da mãe dele. Uhum. E aí eu reconstruí minha vida a partir daí, né? Mas é muito difícil você chegar, você sente um pouco, você tem um sentimento um pouco de derrota, sabe? De fracasso. Voltar para casa da minha mãe depois de 9, 8 anos, com uma filha de 1 ano e meio no colo, Uhum. e agora tenho que recomeçar. Então, esse foi um momento bem difícil. Eu acho super importante esse relato que você está trazendo, porque é muito difícil esse recomeço, né? Muitas mulheres precisam voltar para casa dos pais, ou vão morar de favor em outro lugar, né? E com uma filha muito pequena. Quando eu te pergunto isso também, né, das diferenças, porque eu atendo muitas mulheres, né, gestantes e puérperas que acabaram de ter seus filhos. E se há diferenças no casal, elas ficam muito mais expressivas com a chegada de um bebê, porque o bebê ele demanda 24 horas. Né? Se o outro lado não se sente convocado aos cuidados, a mulher fica muito mais sobrecarregada, né? Com certeza. Então, assim, as crises não só começam aí, mas acho que ficam muito mais aparentes, né? E aí eu queria te ouvir como é que, quando você fala que as dificuldades foram após a separação, né? Como que foi esse período para você? Quais foram as suas maiores dificuldades? Eu acho que foi em relação à adaptação também à casa da minha mãe, quando eu voltei, porque eu não era mais aquela adolescente que morava lá, né? Que morei lá durante muitos anos e eu estava com uma filha. Então, assim, eu acho que não era a minha casa, apesar de ser a casa da minha mãe, apesar dela ter aberto, né, a casa para mim novamente para eu voltar. Não era a minha casa, eu não me sentia ali como minha casa, né? Não eram as minhas regras, do meu jeito, é, o sofá, a decoração, coisas que eu costumava fazer, né, na minha casa, assim, cuidar. Eu não tinha mais essa liberdade mesmo de fazer na casa da minha mãe, porque agora era a casa da minha mãe, não era mais a minha casa, né? Uhum. É louco isso, porque sempre foi minha casa, mas
passou a não ser mais. Então, foi difícil financeiramente também, foi difícil, porque eu tive que reprogramar tudo, e aí eu fui atrás de um apartamento para morar com a minha filha, porque eu não queria ficar morando na casa da minha mãe. Então, durante o período, eu tive que vender meu carro, Ah, e aí eu fiquei sem carro, e para dar entrada no apartamento e esperar, né? Eu dei entrada no apartamento na planta, aí eu tive que esperar 3 anos o apartamento ficar pronto, que foi esse período que eu fiquei morando na minha mãe. 3 anos depois que eu me separei. E fiquei sem carro, então foi aí que eu comecei a trabalhar de bicicleta. tá. Comecei a 100%, né? Eu já tinha começado antes, mas aquela coisa de comodismo e tal. E aí, quando eu fiquei sem carro mesmo, eu falei: não quero pegar metrô, não quero pegar ônibus, vou começar a ir de bicicleta. E aí foi quando eu realmente peguei o gosto, assim, tanto pela mobilidade, né, pela locomoção, como pelo esporte. Mas assim, eu, eu falo que eu tenho sorte, porque assim, minha mãe conseguiu me ajudar bastante com a Maria, para poder trabalhar, para eu poder, né, eu ficava o dia inteiro fora de casa, Uhum. e ela cuidava da minha filha para mim. E aí eu conseguia, tinha um pouco mais de liberdade para fazer minhas coisas, para eventualmente pedalar em algum dia e acordar mais cedo, sabendo que a minha mãe estava ali para me ajudar com a Maria. Então, nesse ponto foi até fácil, né? Eu não tive essa questão assim de não tenho quem deixar minha filha para poder trabalhar. Coloquei ela na escolinha, ela ficava período integral até, mas a minha mãe ia buscá-la para mim, né? Uhum. Então, eu tive bastante ajuda dela nesse período. E então, assim, ficou até mais ameno, né? Mas eu acho que para mim a questão financeira nessa época foi a que mais pesou, nesse momento, assim, de eu me reorganizar financeiramente. Eu ia te perguntar isso, né? Quais eram seus maiores medos ali na época? Eu não tive ajuda nenhuma dele, né? Uhum. A gente definiu uma pensão ridícula, assim, um valor irrisório, porque ele estava desempregado. E eu optei por não brigar, por não só queria paz, assim, eu não queria ficar brigando por causa de dinheiro, então eu aceitei um valor baixíssimo da pensão, eu não podia contar com ele também em relação à presença da Maria Clara, ele ficar com a Maria Clara, com a minha filha. E insisti bastante, aí teve uma época que eu acabei desistindo, eu falei, bom, eu não vou ficar insistindo para ele ver a própria filha. Ele era muito jovem também, não estou justificando, mas ele também era super jovem, foi viver a vida de solteiro, e aí no final ele acabou encontrando outra pessoa, casou novamente. Então, e aí nessa época que ele casou, ele até tentou se reaproximar da Maria Clara, um Uhum. pouco mais, mas enfim, aí questões, né, da outra mulher também, ciúme, etc., ele acabou se afastando de novo. Então ele ficou muitos anos, a Maria Clara, minha filha, ela quase não teve a presença dele. Não conviveu muito com ele, não tem intimidade com ele, né? Então, essa foi uma dificuldade absurda, assim, porque é complicado, né? A criança crescer sem uma, e- uma imagem, né, masculina, era sempre eu, minha mãe, minha tia, minha irmã, né? São muitas mulheres, né? Sim. E o meu pai também, eu tenho um pai, lógico, mas assim, meu pai mora muito longe, não conseguia ter o convívio assim, muito rotineiro, sabe? Então a Maria Clara conviveu muito com mulheres o tempo todo, né? A vida toda, não teve muita presença. E a figura do pai. Então isso foi difícil. Ela teve, desde de pequenininha, de 2 anos, assim, distúrbios alimentares, de não comer, e psicólogo, e vamos levar para tratar, ver o que que é. Então, e até hoje, né, ela com 17 anos tem um reflexo disso, né? Uhum. Por várias coisas, não só pela separação, mas eu acho que pela ausência do pai, tiveram outras situações também
traumáticos, assim, para ela, mas até hoje a gente trata esse distúrbio dela, assim, alimentar, desde 2 anos de idade, que foi a época da separação. Eu acho que é importante esse relato que você está trazendo, porque muitas pessoas, né, no imaginário social, acham que a separação, né, dos pais podem traumatizar uma criança. Esse, inclusive, é um dos temas, né? Eu vou trazer uma pessoa para falar sobre isso. Mas assim, o impacto, talvez ele seja muito mais, né, da forma como essa separação ocorre, né? Uma vez que socialmente, né, onde a gente mora, pelo menos aqui no Brasil, é muito autorizado, né, aos homens a saírem, seja do casamento ou da responsabilidade como pai, né? Então, são esses atravessamentos muito mais pesados, né, que ficam para a mulher que está cuidando, para a criança, do que a separação em si, né? Então, pegando até o gancho, né, que você está trazendo, queria te escutar como é que foi para você esse período, né? Você falou um pouco que você pegou a bicicleta, né? Foi um período muito difícil. Como é que o ciclismo entra na sua vida? Queria te escutar um pouco desse lugar. Ju, eu sempre fui do esporte, né? Mas eu nunca tive um esporte que realmente me transformasse. Transformasse o meu interior. Eu sempre levei o esporte muito como um esporte mesmo, assim, disciplina, desafio, conquista, competitividade. Eu sou competitiva. E nunca tinha levado para um lado muito, assim, de transformação, de entender quais são as características que o esporte acaba desenvolvendo na gente, né? E quando eu comecei a pedalar mesmo para o esporte, eu fui percebendo isso, mas de forma muito sutil, né? Eu acho que essa percepção, assim, da nossa transformação não é uma coisa de um dia para o outro. Então, nossa, comecei a pedalar, já me transformei. Não, as coisas vão acontecendo gradualmente. Então, eu me vi uma pessoa muito introspectiva antes, não que hoje eu acho que eu ainda sou uma pessoa mais fechada, não sou uma pessoa tão expansiva, mas eu era muito mais fechada, muito mais fechada. Quando eu trabalhava assim eu tinha medo de demonstrar sentimentos, né? Pra você ter ideia, assim, de sentimentos bons ou ruins, né? Tipo, de amor, de raiva, de sentimentos, eu parecia que eu não podia mostrar vulnerabilidade. E com o esporte, eu comecei a entender que, primeiro, né, as pessoas são importantes, a gente se relacionar é importante, a gente demonstrar sentimentos é importante, a gente conversar é importante, a gente falar sobre o que a gente sente é importante, e de forma mais tranquila, pacífica. Eu sempre fui uma pessoa muito impulsiva, né? E com a bike, com o ciclismo, eu comecei a ponderar mais. Eu comecei a não ser tão impulsiva como eu era. Talvez porque o esporte ele exige essa paciência da gente, né? De saber esperar, né, o tempo de cada coisa, de você realmente ser resiliente, de você entender que um dia você tá bem, outro dia você não tá, e tá tudo bem, né? Assim como é o ciclismo, como é a bike. Tinha dia que eu tava super bem, me achava super forte, no dia seguinte tava um lixo, não conseguia nem pedalar direito. Então você começa a aceitar, né? Mas eu acho que a coisa mais importante que o ciclismo me ensinou é que a gente não tem o controle de nada. A gente se planeja, a gente treina, a gente tem um objetivo lá na frente. E aí pode ser que tudo que você fez para chegar ali, naquele objetivo, sei lá, uma queda, um furo de pneu, uma bike quebrada, te tire desse objetivo, né? Você fala, nossa, não consegui, porque tem coisas que fogem do nosso controle, tem coisas que a gente não controla. E eu sempre fui uma pessoa muito controladora, nesse sentido de querer planejar tudo. E hoje eu já
consigo ver que, não, eu vou continuar planejando, né? Não é que eu não vou planejar, eu vou continuar planejando. Porém, eu sei que alguma coisa pode acontecer no meio do caminho e não aconteça da forma como eu estava imaginando, como eu estava planejando. E aí, o que que eu vou fazer, né? Qual é a coisa que eu controlo hoje? É a minha reação. É como eu vou reagir àquilo. Então, hoje, para mim, isso é muito claro. Então, hoje eu sou muito menos reativa às coisas que acontecem comigo e aceito muito mais tudo que acontece e tento tirar o aprendizado daquilo. Por que que isso aconteceu comigo, né? O que que eu tenho que fazer para que isso não aconteça ou para que aconteça de uma forma diferente? Tem alguma coisa que eu posso fazer? Tem. Então, eu vou avaliar e vou fazer. Não tem? Entrega, aceita, entendeu? E tá tudo bem, e segue. Eu acho que é isso que o esporte me ensina. Me ensinou mais, assim, essa questão do controle, que a gente não tem. Eu acho que o esporte, né, pelo menos para mim, foi algo que me ajudou muito, assim, sabe, no período da separação. O esporte me ajudou muito nesse período, porque chegou um ponto que eu estava quase deprimindo, né? Eu não sentia mais a parte do meu corpo. Aí eu fui para corrida, aí depois de um tempo eu fui para natação, e aí acho que como muitas alunas suas, né? Eu fui para o ciclismo por último, eu não sabia andar de bicicleta, porque eu pensei em algum momento ir para o triatlo. Mas coisas que eu não imaginava, né? Quando eu estava casada, assim, não tinha espaço para isso. Mas o ciclismo, ele é um esporte muito bonito, né? E eu acho, assim, um esporte que me pegou de um jeito, assim, né? Mas eu acho que ele também é muito do medo e da coragem. Porque se você fica com muito medo, você não sai do lugar, né? Você precisa um tanto de coragem, mas você também precisa lidar um pouco com os limites ali, né? Então, eu acho que é tudo isso. E eu acho que num processo de separação, você tem que lidar muito com as perdas. Você vai perdendo muita coisa, porque é um processo de luto. E quando você vai fazer um esporte, né, principalmente na minha fase, que eu estou muito no início, cada coisinha é uma conquista, né? Assim, coisas que você nem imaginava conquistar. Então, eu acho que é um lugar que pode vir a sustentar muito, né, nesse período tão angustiante, inclusive enfim, de poder se conhecer de um outro lugar. Falando sobre isso, eu ia te perguntar se para você existe vida após a separação. Não, com certeza. Eu lembro que quando eu me separei, eu pensava muito nisso, assim. É... E se eu não arrumar mais ninguém? 29 anos, né, na época, hoje 29 anos é um bebê, né? Mas na época eu pensava, 29 anos, tô velha, com uma filha, ninguém vai me querer. E eu acho que o ciclismo também ajuda a gente em relação à autoestima, né? Porque eu comecei a pensar com o tempo, eu acho que a minha primeira dúvida foi essa, eu não vou arrumar mais ninguém. Ninguém Uhum. vai querer, porque eu tenho uma filha, porque, né, eu ainda tô acima do peso, que são as coisas que a gente fica pensando, tô velha e tal. E eu fiquei 3 anos solteira depois que eu me separei. E foram uns 3 anos maravilhosos, assim, porque eu comecei a perceber que eu não precisava de ninguém para ficar bem, né? Que eu primeiro tinha que estar bem comigo mesma, que eu tinha que gostar de mim, que eu tinha que me amar, que eu tinha que me valorizar, né? Cuidar da minha filha do jeito que ela merece, né? Que os filhos Uhum. merecem. E aí eu comecei a desencanar disso, não ficar preocupada em relação a ter outra pessoa, outra pessoa. E foi quando eu desencanei, né, que tipo, eu falei, agora eu tô bem sozinha, eu ia no cinema sozinha, às vezes eu pegava minha filha e ia no parque, eu terminava o treino, eu ainda estava sem carro nessa época, chegava do treino no sábado super cansada, tomava banho, pegava a Maria Clara, ia de metrô pro parque do Ibirapuera, ficava andando lá com ela, a tarde toda, aí vamos tomar sorvete, vamos fazer coisas, e assim, às vezes queria sair à noite,
minha mãe ficava com a minha filha, eu saía, então eu consegui me encontrar ali. Mas realmente, se você entra nesse buraco, nesse lugar assim de tipo, ninguém vai me querer, você fica numa noia que eu acho que não é saudável, né? Então, eu parti para um lugar assim, eu preciso gostar de mim, eu preciso gostar da minha presença, minha convivência comigo mesmo. O que que eu gosto de fazer, né? Eu acho que às vezes a gente não se pergunta muito isso, né? Quando a gente está com outra pessoa. A gente fica muito no que ela quer, no que ela gosta. E aí eu comecei a pensar, caramba, o que que eu gosto de fazer? O que que é legal para mim? E aí eu comecei a descobrir coisas que eu gostava de fazer. E que muitas vezes eu até hoje gosto de fazer sozinha. Tem coisas que eu gosto de fazer sozinha, que eu, ainda que eu esteja com outra pessoa, né? Eu gosto de fazer aquilo sozinha. Tipo, assistir uma série no Netflix. De verdade, tem gente que fala, eu quero assistir, não, eu gosto de assistir sozinha. Porque eu quero voltar, se eu quiser voltar, se eu quiser pausar na hora que eu quiser, se eu quiser cochilar e depois acordar e continuar assistindo, sem ficar dependendo do outro ali. Então tem umas coisas que eu fui descobrindo, assim. Mas é difícil, eu acho que exige muito autoconhecimento, né? De você, eu sempre fui uma pessoa, Ju, que eu sempre busquei o autoconhecimento. Eu não sou super estudiosa, eu não fiz muito terapia na minha vida. Em alguns momentos da minha vida eu fiz terapia, mas eu acho que eu acabei adquirindo muita consciência de quem eu sou, do que eu sou, e o esporte me ajudou muito com isso. Uhum. Todo dia, quando eu subo na bicicleta, eu penso um pouquinho sobre quem eu sou, o que eu sou, sabe? E claro, eu também sei, né? Eu não olho só as minhas características positivas, tem coisas que eu fui mudando ao longo dos anos, ou tentando mudar, pelo menos, ou amenizar, né? Em relação à minha comunicação, à minha linguagem. Eu sempre fui, eu brinco, falo que eu acho que eu estou falando igual o bebê dinossauro, mas na verdade eu estou falando igual um Tiranossauro Rex, né? Que é como as pessoas acabam recebendo. E para mim eu estou falando super tranquilo, super fofa, tal. Então é uma coisa que ao longo dos anos eu tenho tentado melhorar, né? E então eu acho que o autoconhecimento é fundamental para tudo na vida, para você tomar as decisões que você tem que tomar na sua vida. E é isso que eu busco, e é isso que o esporte me traz, e foi isso que eu fui buscando quando eu me separei. Né? O que que eu quero, quem eu sou, o que que eu gosto, o que eu não gosto, o que que eu aceito, o que que eu não aceito. Né? Eu acho que numa relação você tem que ceder, né, para você estar numa relação em vários momentos, mas tem coisas que são negociáveis e tem coisas que não são. Então, acho que você ter muita clareza disso, assim, é importante, sabe? Até para você decidir se você vai entrar naquela relação. Acho que hoje Uhum. em dia, antes eu pensava assim, ai, me apaixonei, né? E, ai, não consegui controlar. Hoje em dia eu já penso diferente. Eu acho que o amor, ele é mais racional do que irracional. Eu acho que você consegue olhar para uma pessoa, uma situação e já ver logo de cara se vai ser legal ou não vai ser legal, de acordo com as características ali de cada um. E você tem a opção de escolher, né? Você escolhe. Não é que você não tem escolha. Tudo você escolhe. Então, é isso. Eu acho que o processo é duro, ele é difícil, mas ele é transformador, porque você acaba se conhecendo mais, né? E eu acho que isso é uma dádiva. Eu acho que quando você mergulha no autoconhecimento, é um caminho sem volta, assim. Porque você vai querer cada vez mais, né? E Uhum. às vezes é dolorido, às vezes é Tá. dolorido, mas é libertador ao mesmo tempo. É exatamente isso, né? Acho que pelo menos para psicanálise, né? Sou psicanalista, é, a gente precisa um tanto topar com angústia, né? Para poder elaborar e, de alguma maneira, transformar em algo, né? Algo outro, né? Que a gente fala. É, e isso que você trouxe, né? As dificuldades, né? O autoconhecimento, como essa parte do ciclismo ele vai, né, de alguma maneira, te ajudando, né, nas decisões. Eu acho que isso de poder decidir, né, e não ficar tão alienado no desejo do outro. Acho que isso a gente vai criando, né, acho que ao longo do tempo, mas
isso do ciclismo, eu acho que acho que assim, tem algo que eu venho pensando muito, né? Acho que eu até cheguei a compartilhar com você sobre o objeto de amor, né? Ter um hobby, a importância do hobby, né? Que ainda é muito autorizado aos homens. Os homens no final de semana eles vão lá, vão jogar uma sinuca, ou né? Um futebol. A gente vê muito no ciclismo, maioria por homens, né? Triatlon. E para a mulher ainda não é tão autorizado esse lugar, né? Como é importante ter esse objeto de amor, né? O Winnicott vai falar do brincar em realidade, que é um objeto que é o intrapsíquico, né? É o que é dentro de nós, assim, né? O psiquismo e o entorno, é um pouco da relação. E eu acho que a bike, ela entra muito nesse lugar, a importância disso, né? Porque ele fala que vai desenvolver a criatividade, a autenticidade, um pouco que você está trazendo. E, e é isso, né? Assim, apesar do trabalho, mas a bike você precisa fazer isso, né? Carregar, preparar ela, pôr no carro. Então tem todo um preparo, né? Assim, tem um lugar lúdico também de brincar, poder sair, encontrar as pessoas, né? E eu acho que, pelo menos assim, para mim, eu nunca vou esquecer. Eu brinco que eu precisava anotar, porque como para mim é tudo muito novo, eu nunca vou esquecer o dia que eu cheguei, por exemplo, em Romeiros, né? Para quem não sabe, Romeiros é uma cidade que normalmente o pessoal aqui de São Paulo, do entorno, acabam indo no final de semana para treinar. E aí, coisas que passam a ser corriqueiras depois de um tempo, né? Por exemplo, subir o tira-saia. Para mim, foi muito especial a primeira vez que eu subi o tira-saia, que é um lugar mais íngreme, né? Mas você precisa treinar ali para poder subir. Porque depois que eu subi aquilo lá tudo, eu, eu, eu parei para pensar, falei, nossa, assim, eu consegui ver o horizonte, sabe? E foi lindo, assim. E até me emociona, assim, porque eu falei, bom, é como se eu tivesse conquistado um pedaço do mundo, sabe? E eu falei, nossa, até eu me separei faz 3 anos, né? Olha onde eu cheguei. Eu nunca imaginei que eu chegaria aqui. Eu nunca imaginei que eu ia estar andando de bike, que é uma coisa parece tão simples, mas não é, Não né? é mesmo? Pra gente que é separado e com filhos, eu imagino que para você também, mesmo que sua mãe te ajudasse, mas eu tenho todo um esquema para sair, né? Eu tenho uma pessoa que olha meus filhos para poder sair, né? Até porque os treinos são muito cedo. Então, mas ao mesmo tempo, é o meu tempo. Não é o meu tempo que eu estou fazendo para os outros. Eu não estou trabalhando, eu não estou com os meus filhos. Então, para mim, assim, é um lugar que eu valorizo muito, né? De estar ali nos treinos e de poder a cada dia conquistar algo novo ali. Porque eu não estou fazendo para performar, eu não estou, sabe? É algo para mim ali. E eu acho que é muito importante porque, assim, como é um grupo só de mulheres, você vai conhecendo também histórias muito interessantes ali, né? Às vezes você tá no pedal, assim, e você vai escutando as histórias, é muito, muito legal. Então, até pegando esse gancho também, acho que você já respondeu um pouco o que eu ia perguntar, né? Como é que você percebe esse caminho é, do ciclismo como um lugar de empoderamento? Acho que você já explicou em muitos lugares, mas eu acho que seria interessante, porque muita gente não te conhece, você falar rapidamente como que foi a criação da Lulu e o que ela representa para você hoje. Ju, você falou coisas muito legais, assim, porque o ciclismo, ele é um esporte difícil. Não é só subir na bike e sair pedalando, né? E quando você vai conquistando, você vai tendo pequenas conquistas, né? Desde a sapatilha, ali no curso de iniciação, até a primeira vez que você vai para a Estrada dos Romeiros, até o dia que você faz uma subida mais difícil. Isso vai te dando uma autoconfiança que você leva para a vida. Não fica só ali, na bike. A bike faz parte da minha vida há 20 anos e eu falo que, por maior que seja o meu problema, eu falo que eu já me separei, eu já juntei, já separei de novo, é, já tive outras situações na minha vida que, como todo mundo tem, mais difíceis,
E todas as vezes que eu passei por um processo difícil na minha vida, eu não deixei de pedalar. Às vezes as pessoas deixam de pedalar. As pessoas falam, eu não tô com ânimo. Não, eu mesmo chorando, literalmente chorando, eu subia na bicicleta e ia pedalar. Porque para mim me fazia bem, me faz bem. Né? Então, por maior que sejam os meus problemas ou minhas preocupações, eu tô em cima da bicicleta. Porque é lá que eu medito, é lá que eu penso na vida. Não é só sobre performance, né? Eu gosto de performance, eu sou atleta. Mas na maioria das vezes eu estou em cima da bicicleta porque eu amo estar em cima da bicicleta e porque aquilo me faz bem, aquilo me faz me sentir viva, né? E me faz pensar em nada durante Uhum. alguns momentos ali. Não quero pensar na conta que eu tenho para pagar, no negócio que eu tenho que resolver. Eu quero subir na bicicleta e pedalar, seja sozinha, seja em grupo. Eu quero estar em cima da bike. E em relação a Lulu, eu falo que foi uma coisa muito natural. Eu digo, às vezes, até que foi um chamado, sabe? Não foi uma coisa que eu planejei. Não foi uma coisa que eu falei, eu quero ter uma assessoria feminina que vai ser assim assado. Eu não planejei nada, ela simplesmente aconteceu. Eu me apaixonei tanto pela bike, porque a bike fez tão bem na minha vida, que eu comecei a escrever sobre ciclismo feminino. Hum. Numa época, no Facebook ainda, não era nem Instagram, numa época que não tinham muitas mulheres pedalando, eram pouquíssimas. Então eu contava as minhas experiências nos pelotões, nas provas, uma coisa meio diário, Gisele, escrevendo um texto no Facebook, colocando fotos e tal. Como tinham poucas mulheres na época no ciclismo, algumas equipes, né, vendo meu engajamento, começaram a me chamar para competir com essas equipes, né, para representar as cidades e tal. E eu fui aceitando. Eu sempre fui uma pessoa também muito. Você falou um pouco de coragem, um pouco de medo. Eu sempre fui uma pessoa muito. Vou tentar. Eu nunca tive essa coisa dentro de mim assim, e se eu não conseguir? Eu vou tentar. Se eu não conseguir, tá tudo bem, eu vou tentar de novo. Eu acho que uma questão das mulheres, né, até patriarcal e da sociedade, é o medo de errar. E aí o que acontece? Algumas mulheres nem tentam porque elas têm medo de errar. Então fala assim, eu tenho medo de errar, então eu não vou nem tentar, porque ela não Uhum. se frustra. Eu, por outro lado, eu já nunca tive isso. Não sei te dizer por quê, não sei se foi porque meus pais me criaram de outra forma, eu não sei te dizer, mas dentro de mim eu sempre tive essa coisa, tá tudo bem, se eu não conseguir, e se eu não subir aquela subida? Eu empurro, tranquila, entendeu? Tá tudo bem, né? Não preciso, eu nunca tive essa coisa de, não quero, se eu cair, levanta, entendeu? Levanta e tenta de novo. Então, para mim sempre esse lado foi mais fácil, né? De aceitar que eu erro, de aceitar que eu posso errar e que tá tudo bem se eu errar, que não tem problema. Então eu sempre fui me enfiando, e eu não sei se o nome disso é coragem. Eu sempre Uhum. fui me enfiando nas coisas, né? E aí eu comecei a competir na elite, comecei a competir profissionalmente, comecei a ganhar um pouquinho de dinheiro, não muito, né? Porque o ciclismo, o esporte profissional não dá dinheiro. Mas eu comecei a representar algumas equipes importantes, tal, até que eu comecei a trabalhar numa outra empresa que chamava Holt, que levava ciclistas para a estrada, Holt Bike, como staff. E aí eu fui vendo aquele movimento, a gente ficou uns 4 anos ali trabalhando como staff da Holt, até que um dia eu falei, vamos criar um Holt Ladies, só para mulheres. E a gente começou a chamar ciclistas mulheres para pedalar, fazer um pelotão único, feminino e tal. Isso foi em meados de 2015. E aí, em 2016, final de 2016, eu tive uma ideia de trazer mais mulheres para o ciclismo, né? Porque eu já tinha algumas mulheres, né? Já estavam um pouquinho maiores, mulheres já estavam pedalando. Mas eu comecei a pensar assim, o que falta para as mulheres começarem a pedalar? Outras mulheres, né? Não as que já pedalam, as que são triatletas e tal. E aí foi quando eu pensei em dar curso de técnica. Então, a Uhum. ideia principal não era treinar mulheres para o ciclismo, era só dar técnica para as mulheres se sentirem mais seguras em cima da bike. E nem era ainda a iniciação.
Era só assim para as mulheres que já pedalavam se sentirem um pouco mais seguras. E aí, com o tempo, foram chegando mulheres que não pedalavam, queriam começar a pedalar e me procuravam para eu ensiná-las. E aí eu comecei a ensinar as mulheres a pedalar. E aí fui criando a metodologia. E aí, quando eu criei a metodologia, eu resolvi dar um nome, que foi Lulu, né? E só para mulheres, justamente por conta do espaço que eu acho que a gente ainda tem que conquistar do esporte, né? Uhum. E então eu direcionei realmente para a mulher. E aí foi quando tudo aconteceu. Eu ainda trabalhava na corretora, fiquei trabalhando na corretora 1 ano e meio ainda depois que eu fundei a Lulu. Mas as coisas foram acontecendo numa velocidade, Ju, que 1 ano e meio depois eu saí da corretora, depois de 20 anos, e comecei a tocar Lulu Uhum. sozinha, né, entre aspas, né, não sozinha, porque eu tinha a Lília ainda não era minha sócia, eu não a conhecia ainda, mas tinha a Érica, que era uma das treinadoras, e a esposa do Ronaldo, que na época era meu sócio, e elas eram treinadoras. E aí foi quando a gente começou a dar continuidade, porque a Lulu era só ensinar, não tinha uma Uhum. continuidade. Ó, eu ensino e você vai para outra assessoria, entendeu? E aí, com o tempo, elas queriam continuar no grupo. Ah, mas eu não quero sair, eu quero continuar aqui com você, com vocês, e nananã. E aí a gente falou, não, então vamos chamar treinadoras para dar continuidade. Aí foi quando a gente convidou a Érica e a Rose, e aí a gente aí realmente formou a assessoria com tudo que tem hoje, né? E aí, anos depois, a Lilian se juntou a mim em 2021 como minha sócia, e aí a gente foi estruturando mesmo a empresa como ela é hoje. Mas não foi uma coisa assim, vou planejar. Foi uma Uhum. coisa que aconteceu e eu fui deixando, eu fui indo para o caminho que a vida estava me levando ali, que era uma coisa que eu gostava, era minha paixão. Eu queria realmente fazer algo pro ciclismo, que é um esporte que eu me apaixonei, que eu amo, e queria trazer mais mulheres para experimentar o esporte que transformou minha vida. Então, acho que as coisas foram se casando, se encaixando, e eu fui seguindo o fluxo. Mas como você vai nomeando, né, tem uma paixão aí, né, eu acho que um desejo e uma aposta muito grande, né, até porque acho que no lugar de treinadora, assim como eu como analista, né, a gente precisa um tanto apostar também, não só nos projetos, mas também no sujeito que está ali, né, seja meus pacientes ou as suas alunas também. Com certeza. É verdade. É, queria te perguntar, você está falando, né, das alunas, né, o que você vai observando ao longo de todos esses anos de Lulu? O que você observa assim, de transformação nas suas alunas? Eu vejo principalmente as carinhas assustadas no começo, se transformando em mulheres confiantes. Isso para mim é o que mais impacta, assim, tanto que eu vejo muitas pessoas brincam, falam, as mulheres depois que entram na Lulu, elas se rebelam, elas se separam, elas mudam de emprego, elas vão fazer, eu falo, gente, não é a Lulu que faz isso, né? Na verdade, é a própria pessoa vai se descobrindo, vai se munindo de confiança para tomar decisões que antes ela não tinha, de repente, coragem ou até clareza para tomar, né? Eu acho que à medida que você vai se permitindo, né, crescer, evoluir, ganhando confiança, eu acho que para mim a confiança é o mais importante que a mulher ganha quando ela começa a pedalar, se ela se permite, né, continuar e tal, se ela não desiste na primeira queda, ela vai se munindo de confiança. Mas aí eu acho que eu sempre falo, porque eu gosto de falar dos dois extremos, e você falou isso no começo de uma forma muito assertiva, né? Tem duas coisas que faz a gente cair, seja na bike ou seja na vida: a falta de confiança e o excesso de confiança. Uhum. Então eu acho que a gente passa por um processo no ciclismo também, e eu passei pelos dois. Eu passei por um momento de falta de confiança, que eu acho que é normal, aquela coisa nova, tá começando, não sei direito, você vai ganhando confiança, aí você vai. Só que aí, às vezes, a gente extrapola, né? A gente vai para o Uhum. excesso. Sim.
E aí o excesso faz a gente cair também. A gente tem que voltar um pouquinho e falar, opa, aqui é o lugar ideal, né? Nem muito para baixo, nem muito para cima. Vamos tentar nivelar. E eu acho que é isso que o ciclismo traz para a gente. Você pode errar, eu errei para mais também. Eu errei mais para mais do que para menos, né? No excesso de confiança. E esse excesso de confiança me fez cair algumas vezes da bicicleta. E até eu chegar nesse lugar de falar, eu sou confiante, só que tem um limite, né? Então, hoje eu consigo enxergar aquele meu limite da confiança. Acho que eu estou extrapolando aqui, deixa eu voltar um pouquinho. Então, acho que na vida a gente também vai administrando essa confiança, essa falta de confiança para chegar num equilíbrio ótimo, sabe? Mas eu acho que a transformação principal é essa, a questão da confiança da pessoa, da mulher transpor um tira-saia da vida, ou fazer uma Serra Velha lá em Campos e falar, caramba, eu consegui fazer isso. Isso para mim é o que mais impacta, assim, o que mais me deixa feliz de ver, sabe? De essas mudanças comportamentais até da mulher. E as conquistas, o ciclismo ele é um esporte individual, mas também em grupo, né? Então, as conquistas também são muito importantes, né? Especialmente, acho que na Lulu, porque é uma assessoria, não sei se é só por ter mulheres também, mas eu acho que é de muito companheirismo, né? Não, assim, claro que vai ter gente que vai querer performar, fazer prova, mas eu acho que não é só isso, né? Não é um ambiente de competição, por exemplo, né? Então, assim, eu acho que foi muito legal eu ter subido, por exemplo, o tira-saia, mas eu acho que foi mais interessante ainda porque eu estava num grupo, né? Cada uma de um jeito lá subindo, mas a gente pôde conquistar depois, juntas. Total. Então, assim, e não é sempre que você vai estar no mesmo grupo, então você vai mudando de grupos, né? Tem dias que tem um pessoal que vai, tem dias. E aí você vai, assim, dividindo uma com a outra, né? Podendo escutar também a história da outra. Então, esse lugar, eu acho que é super importante, né? Que sozinho você vai, mas em grupo... É mais divertido. É mais divertido, né? Tem mais troca. E, bom... E você se inspira também na história do outro, sabe? Eu acho isso muito legal. Eu adoro conhecer as histórias das alunas. Quando tem a oportunidade de conversar, de pegar um dia, o que você faz? E às vezes ela sente a vontade para falar alguma coisa muito íntima. Eu me sinto muito privilegiada, assim, de poder ouvir histórias, porque a gente aprende também com as histórias dos outros, sabe? E essa troca é muito legal, acaba virando de fato uma rede de apoio, né? Onde eu lembro que um momento muito difícil da minha vida foi a minha segunda separação, né? Que foi até a separação do Vitor, que faleceu. As alunas me deram muito apoio, assim, e foi nesse momento que eu me permiti ser vulnerável, que eu era uma pessoa que não demonstrava vulnerabilidade, tanto que todas as pessoas falavam assim, nossa, mas você é sempre muito forte, você não tem medo, você é forte, você não tem medo, você é isso. Eu falo, gente, eu tenho medo, né? Eu não sou forte o tempo todo. E ter tido a oportunidade de mostrar para elas que eu também sou vulnerável, me humanizou. E isso foi muito importante, assim, porque eu recebi muito apoio de muitas alunas na época, assim, que conheciam a história e de não me deixar sozinha, de me chamar para pedalar, de me mandar mensagem, de me ligar, eu vou aí na sua casa, de ir na minha casa, né? Quando eu estava muito quietinha, não aparecia muito, daqui a pouco eu vinha a Camilinha na minha casa, tô aí, vou almoçar aí com você. Então foi um momento, assim, que eu senti realmente a importância de ter um grupo, uma rede de apoio, né, de mulheres que querem te ajudar a superar aquela fase, né, que você está passando. Então, eu acho isso muito especial. Às vezes eu tenho uma sensação, assim, da Lulu, por ser um lugar que pega na mão mesmo, né? Porque vocês ensinam desde o início, assim. Acho que às vezes eu até sinto que tem uns homens que querem entrar também, né? Porque não é o perfil ali da ultra competição, né?
Então, que se torna um lugar muito prazeroso também. É verdade. Eu queria te perguntar agora, qual o conselho que você daria para uma pessoa que está pensando em se separar? Olha, difícil, né? Uhum. Você sabe que uns tempos atrás veio uma aluna conversar comigo e justamente ela estava pensando em se separar. E ela veio conversar comigo. E eu falei assim, para ela, eu falei, você já tem certeza? Né? É isso mesmo que você quer? Porque uma vez eu vi numa palestra de uma mulher falando não sei se você já viu, do 90-10, né? Que é aquela teoria do 90-10, que é 90% das coisas boas de uma pessoa e 10% das coisas que você não gosta na pessoa. E a gente muitas vezes foca só nos 10%. Uhum. A gente esquece dos outros 90% que são muito bons, né? Em estar com aquela pessoa. E aí a gente fica pegando naquele pouquinho, daqueles 10% que, né, de repente não é tão relevante assim, mas é que a gente fixa no negativo, né? E eu contei essa história para ela. Então eu falei, se você já ponderou tudo, você já pensou, né? Você realmente tem certeza? E aí ela falou, não, eu tenho, já ponderei, a gente já conversou. E, e aí ele quer mudar, ele quer uma chance e tal, mas eu não quero, eu tenho certeza. Eu falei, olha, então é coragem, né? É coragem de tomar decisão e acreditar que a gente não depende de ninguém para ser feliz. A gente não depende de ninguém. A gente não pode entregar a nossa felicidade na mão de outra pessoa, né? Então, hoje eu tenho uma relação, eu gosto, eu amo, é muito legal. Se acabar, vou ficar triste? Vou. Mas eu não dependo dessa relação para continuar vivendo. Então, eu acho que quando a gente começa a pensar, né, que somos seres únicos, individuais e que a gente encontra outras pessoas no caminho para ajudar na nossa evolução, no nosso crescimento, a gente vai aceitando mais, né, que existem os ciclos, que eles se encerram e que vão começar outros ciclos. Então meu conselho é esse, né? Primeiro, você tem certeza? Tenho. Se você tem certeza, não espera. Não espera o melhor momento, a, o- a junção da Lua com o Sol, o eclipse solar, para toma a decisão, né? Toma a decisão. E é difícil, né? Não é fácil. Mas mais difícil é você se manter no sofrimento, né? É você querer fazer uma coisa, você querer se separar e não fazer porque você está com medo, porque você fica pensando muito no que pode acontecer depois ou que não pode acontecer. E no fim, né, talvez a gente nunca tenha certeza de nada. A gente tem meio que fazer o que a gente sente naquele momento, né? O que é ponderar tudo, né? Ter essa consciência de ponderar, mas agir, você tem que agir. Você não pode ficar estagnado ali, paralisado. Então, é, eu não. Hoje eu olho para trás e não me arrependo de ter me separado. Assim, não teve uma situação que eu penso e falo assim, ah, e se eu não tivesse me separado? Eu acho que as coisas aconteceram como eu construí, ele construiu, e a vida me apresentou outras coisas, outras relações. Então, eu acho que a gente não pode ter medo, assim, de viver, né? E ficar presa numa estabilidade falsa, porque eu falo que a gente não tem estabilidade de nada nessa vida, né? Nem de emprego, nem de relação. Então, vai ser feliz, vai viver. É isso. E o que você diria para Gisele lá atrás? Lá atrás ou de hoje? Lá atrás. Lá Vivendo atrás. o que eu vivi hoje. Uhum. Eu diria que ela
trilhou bons caminhos. Ela tentou fazer, claro que nem todas as escolhas são certas, mas é uma coisa que eu sempre peço hoje, né, sabedoria para fazer boas escolhas na minha vida. Então, eu acho que eu acabei fazendo, dentre erros e acertos, mais boas escolhas do que más escolhas. Sempre buscando a minha evolução como pessoa, a minha evolução como profissional, sempre entregando o melhor de mim. Então, eu acho que eu teria dito: você está indo bem, você foi bem. Não, foi muito bem, né? Olha quantas coisas se transformaram na sua vida. Talvez se você estivesse no casamento, não dá para saber, né? Porque, enfim, você não ficou. Mas quantas portas, né? Quantos espaços você pôde construir. E como você trouxe, né? A gente não sabe o que vai acontecer, a gente não tem esse controle. É. Né? A gente às vezes espera que vai acontecer algo, acontece completamente diferente. Isso que você trouxe, né? Dá muito medo mesmo de separar, especialmente quando tem filhos, porque é algo que vai mudar completamente a estrutura familiar. Mas é isso, às vezes, né? Se tiver condições, ferramentas, seja de apoio, é com medo mesmo, né? Porque o momento ideal não existe, né? Isso. Se acontecer alguma coisa para. De um jeito ou de outro, é aquilo do controle, né? Se não é por uma decisão nossa, às vezes é por outra situação da vida, sabe? Então, acho que de um jeito ou de outro, a gente continua, a gente dá um jeito de continuar. Então, né, hoje em dia a gente vê, assim, tantas tragédias acontecendo, né, que são noticiadas, fala, de um dia para o outro tudo pode desaparecer, né? Tudo aquilo que você construiu, que você imaginou, que você planejou, num piscar de olhos desaparece, sem você controlar. Então, pensando nisso, né, eu acho que quando a gente pensa dessa forma, o medo ele é substituído pela vontade de viver mesmo, de querer fazer o melhor todos os dias, o melhor para você, o melhor para quem está à sua volta. Então, acho que quando a gente pensa mais nisso, assim, né, que a vida ela acaba, que é finita, né, que um dia, e esse dia pode ser qualquer um, a gente procura viver melhor todos os dias, não ficar jogando para depois, fazendo amanhã eu vejo, amanhã eu penso nisso. Não, vamos fazer hoje. Não está legal hoje? Vamos sentar, vamos conversar hoje sobre tudo. Não fica empurrando, né? E no final Concordo. ela acabou separando. Acho que uma semana depois ela me mandou mensagem e falou: me separei. Às vezes ela só queria uma autorização, sabe? Ela talvez já. Não, Porque ela a já gente. estava super Né? decidida. Acho que Sim, só faltava um incentivo, assim, você sim. tá. É isso, vai e faz, né? Uhum, Toma a decisão. Mas é exato. difícil, não é fácil. Não, eu concordo totalmente com o que você trouxe, né? A vida e a morte, elas entram muito entrelaçadas, né? E de convocar mesmo para esse lugar de vida. Eu acho que a separação, ela pode ser muito difícil, porque você tem que topar com o luto, né? Você vai perder muita coisa, muitos sonhos, como você trouxe, né? Sensação um pouco de fracasso, porque a gente, ao longo da vida, a gente constrói essa família. E, de uma certa forma idealizada, né? Porque quando você vai viver de fato essa família, ela é completamente diferente. Né? Exato. E aí, por fim, aproveitando o nome do podcast, né, queria te perguntar o que é se reinventar para você. Reinventar é você viver cada dia como se fosse o último mesmo. E por mais que você planeje, eu tenho muitos planos, né, ainda. Mas eu, ao mesmo tempo, eu vou seguindo muito a banda, sabe? Como a banda toca. Então, eu acho que todo dia eu tenho a oportunidade de fazer algo novo, diferente do que eu fiz ontem. Eu acho que reinventar isso não é só você fazer uma grande mudança na sua vida, tipo uma grande transição de carreira, como eu fiz. De certa forma, eu me reinventei, né, fazendo isso. Nunca imaginei que eu fosse, né, se eu olhasse
20 anos atrás, eu queria ser bioquímica. Eu nunca imaginei que eu estaria comandando uma assessoria feminina de mulheres no ciclismo. Isso é uma coisa que nunca passou pela minha cabeça. Mas eu acho que você, todos os dias, né, fazer algo diferente, né, você melhorar um pouquinho, você refletir um pouquinho sobre suas ações e como essas suas ações impactam outra pessoa, impactam o mundo, você, de certa forma, está se reinventando, né? Eu falo que essa reinvenção, essa mudança interior, ela é muito dia a dia, né? Não é uma coisa muito grande. Então, todo dia você olhar um pouquinho, se conhecer, né? Um pouquinho mais, entender onde está uma questão ali que te trava, tipo, o medo de subir na bicicleta, o medo da sapatilha, o medo de mudar de emprego, ou medo de ter uma conversa difícil com alguém, e você ir superando isso, né, todos os dias. Eu tinha muito medo de conversas difíceis, né? Eu, quando comecei a ter mais responsabilidade no trabalho, e aí tinha alguma questão, assim, a ser resolvida, eu ficava muito ansiosa, eu tinha muito problema com essa questão de conversas difíceis, sabe? E hoje eu não acho nenhuma conversa difícil, porque eu simplesmente sento e converso. Eu exponho o meu lado, quero ouvir a outra pessoa. Eu aprendi a ouvir mais, aprendi a escutar mais o outro lado. Eu aprendi a falar, desculpa, eu errei, né? Coisa que para a gente é muito difícil. Então, eu acho que tudo isso é reinvenção, é você olhar para dentro de si e se permitir mudar de opinião, se permitir errar, né? Se permitir, tudo isso você vai se descobrindo, você vai se reinventando. Não sei se eu respondi, mas eu acho que é muito do dia a dia, sabe? Muito todo dia é uma oportunidade. Sim, respondeu, adorei, achei muito bom. Queria muito, muito te agradecer, assim, eu acho que você foi de uma generosidade mesmo, não só por ter topado, mas de dividir a sua história, como você trouxe, normalmente você vai falar sobre ciclismo, não que você não tenha falado, mas de um outro lugar, que eu acho que é super importante, né, ter uma ferramenta que possa nos ajudar, né, nessa trajetória que às vezes é muito difícil. Então, obrigada de coração por ter vindo. Eu Adorei amei. a conversa e ter te conhecido melhor, né? Amei, Ju. Gi, Me chama mais vezes, adorei. Gi, eu queria pedir para você deixar o seu contato, suas redes, o que você quiser. Tá. Então, eu vou deixar o meu, que é Gisele Gasparotto, com 2 T's, Instagram. Todo Gisele Gasparotto, Instagram, LinkedIn, Facebook, e da Lulu, que é @Lulu Ciclismo, no Instagram também, para quem quiser seguir a página. Obrigada, queria agradecer a você que nos escutou e ficou até aqui. E, novamente, eu coloco aqui as minhas redes sociais, @juliana.quimina. Se você gostou desse episódio, por favor, compartilhe com a gente, fale o que você achou, pode entrar em contato comigo. E se você tem alguma história de separação, divórcio e pôde se reinventar a partir disso também, quem sabe você pode ser a próxima convidada aqui a dividir sua história. Muito obrigada e até mais. Tchau, tchau.